falado muito de eternidade aqui nesta noite, volta de Jesus nesta noite. Eu creio que Deus quer falar conosco, uma palavra vai ser rápida, né, irmão? Não consigo pregar mais de 27 minutos, meia hora não. Pode olhar o relógio aí, não precisa nem olhar o relógio, melhor dizendo. Vai ser uma palavra rápida e objetiva. Lucas 24, versículo 32. Sua versão vai estar diferente da minha, mas tem o mesmo sentido. Diz assim, Lucas 24, 32. Impressionados, comentavam um com o outro, dizendo: não sentíamos um fogo arder em nossos corações enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as Escrituras? Pode sentar em nome de Jesus. Palavra conhecida, os dois discípulos no caminho de Emaús conversando acerca de Jesus. E o fato que antecedeu esse versículo que lemos agora era a esperança de Israel envolto num lençol. O amor em carne e osso enrolado em um lençol. O próprio Jesus na sepultura. O que antecede isso foi o que entrou nos anais da história. O requinte de crueldade que os romanos fizeram com Jesus. E se você for olhar bem direito ali, Jesus ele foi julgado injustamente. E ele passou por dois julgamentos. Ele passou por um julgamento religioso e o outro político. O religioso, da passagem, ele estava sendo por um julgamento religioso. Eles tinham três pilares. O julgamento religioso, o sinédrio na época, a lei hebraica na época. Ele tinha que fazer esses três itens para passar por esse julgamento. O primeiro, blasfêmia. Ele uma vez sentou numa cadeira dizendo que ele é o próprio Messias, quando ele acabou de ler um versículo, uma passagem de Isaías. Ele estava dizendo: eu sou aquele que Isaías profetizou lá atrás. Ele estava dizendo que ele era o Filho de Deus naquele momento. E isso para os judeus era uma blasfêmia. Hoje eu te chamar de Filho de Deus, legal. Filho de Deus, beleza. Mas na época dele, falar que era Filho de Deus era uma blasfêmia. O segundo pilar, profanar o sábado. Jesus nunca profanou o sábado. O sábado foi criado por ele. Mas na visão deles lá, se alguém trabalhasse no sábado, e você vai ver Jesus curando justamente no sábado. Irmão, Jesus é interessante. Vai mostrar que ele é o dono do sábado. Aleluia! E o outro ser considerado um falso profeta. Ele foi considerado um falso profeta. No julgamento político, que era por Roma, ele tinha que desobedecer também alguns itens. O primeiro, sedição. Jesus nunca desobedeceu ordem de ninguém. As ordens públicas, ele nunca desobedeceu. O segundo, declarar-se rei. Jesus nunca se declarou rei. Foi Pilatos que colocou uma plaquinha em cima da cabeça dele na cruz, dizendo que ele é o rei dos judeus. Mas ele nunca se declarou rei. Pelo contrário, quando ele curava, ele falava assim, ó: não conta para ninguém o que aconteceu aqui não. Quem chegasse a se declarar rei. O terceiro, incitar as pessoas a não pagar tributo a César, a Roma. Jesus nunca fez isso. Quando quiseram, Jonathan, pegar Jesus nessa questão, o que Jesus fez? Jesus pega uma moeda na Flávia e fala assim: qual é a figura? A gravura que está aqui nessa moeda é de César. Então vocês vão dar a César o que é de César. E vocês vão dar a Deus o que é de Deus. Ele nunca incitou ninguém a fazer isso. Ele foi julgado erradamente. Se fosse para ser julgado, tinha que ser julgado pela lei religiosa do Sinédrio daquela época, não pela lei romana. Primeiro, essa injustiça que fizeram com Jesus estava permeada de ilegalidade. Permeada. Foi feita uma reunião às pressas pela madrugada e nem todos estavam num conselho. Ele foi julgado sem nenhuma testemunha legal. Isaías vai dizer, em Isaías 53, versículo 2, se me fala a memória, ele vai dizer o seguinte: o que foi visto lá na cruz, ele estava profetizando, era uma coisa que deu medo de se ver pelo requinte de crueldade
dava medo, quem estivesse lá na hora, daria medo de olhar para a cruz. Aí Isaías 53:2, ele vai falar assim, ó: não havia nele nada de atraente, formosura alguma, aparência alguma, para que pudéssemos desejá-lo. O que ele está falando neste versículo, uma dos significados, é que naquela hora ali, não havia aparência em Jesus. Eu costumo pensar que a única coisa que tinha em Jesus, que dava para olhar para Jesus, era um dos olhos dele. Porque quando Jesus está na cruz, e aquele ladrão da direita, que não é ladrão da direita, ele é o nosso irmão Dimas, quando ele olha para Jesus, a história dele muda. Aleluia. Quando ele olha para Jesus, ele reconhece Jesus como rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por isso que tem um louvor assim, ó. Por isso que eu digo só o olhar de Jesus, pelo menos um dos olhos só, porque o resto foi tudo dilacerado. Por isso que tem um louvor que fala assim, ó: teu olhar me fez estremecer. Dimas falando para Jesus. E crer que ali estava o próprio Deus. Jesus falando para ele: eu te escolhi, filho meu. Dimas falando para Jesus: sei que tu és filho de Deus. Ninguém jamais olhou-me assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. O que antecede isso, Rafael, o que eu acabei de falar, muita atenção que eu vou falar, é um dos piores sentimentos já vistos. Jesus, que eu costumo chamar de Deus humilde, o Deus que usou fralda, o Deus que brincou com as criancinhas na vizinhança, o Deus humilde, o Deus que desceu ao nível do homem. Quando uma pessoa, quer saber se uma pessoa é humilde? É uma pessoa que conhece, vamos botar os levitas, que sabe cantar, mas ele desce ao nível, às vezes, daquela pessoa que talvez não está cantando tão legal. Você vai ver se uma pessoa é humilde quando ele conhece o conhecimento dessa escritura, mas ele não fica demonstrando, ele é humilde, ele desce ao nível. Deus desceu ao nível do homem. Glória! E ele vai sentir um dos piores sentimentos, que é a dor da traição. Eita, Jesus! Só quem foi traído sabe o que eu estou falando. A traição é um dos piores sentimentos. Porque lá no Jardim do Éden, presbítero Johnny Maia, Judas beija o rosto dele, aquilo foi uma traição. E mesmo assim, o mesmo Jesus que podia, Jesus, há um tempo atrás, antes da crucificação da traição, ele tinha dito, ó: um de vocês que está aqui no meio é o próprio diabo. Ele podia, Johnny, ter falado assim, ó, ele olhou para Judas depois do beijo, após traição, ao invés de chamar Judas de diabo, ao invés de chamar de Judas caguete, sei lá, tudo aquilo que não presta, Jesus olha para ele e chama ele de amigo. Aí Jesus me dá uma abertura, se não quiser me convidar para pregar mais, não precisa, mas Jesus me dá uma abertura para dizer o seguinte para você nessa noite, que serve para mim também, que independente do teu erro, da tua falha, se você até traiu Jesus, ele continua te chamando de amigo. Glória! Porque foi após traição que ele chama Judas de amigo. Quando ele chama Judas de amigo, passa um filme na cabeça de Judas, leia o texto que ele vai devolver as moedas, mas não adiantava mais. Porque quando você trai a Jesus em algum nível, a condenação, o acusador, ele fica na sua mente trabalhando na mente de Judas até que ele se suicidou. Quantas pessoas estão se suicidando hoje? Fisicamente falando e espiritualmente falando, dizendo: não tem mais jeito para mim, meu ministério acabou, não tem como eu ser como eu era antes, não tem como eu ser restituído como antes. Jesus sofre um dos piores sentimentos também, a dor do abandono e a dor da rejeição. Quando ele mais precisou dos seus apóstolos, os seus apóstolos abandonaram ele, irmã Joana. Mas mesmo assim ele fez questão de, depois de ressuscitar, aparecer para os apóstolos e falar assim: meus amigos, atravessou a parede, né? Atravessa a parede. É um corpo diferente. Ele atravessa a parede, meus amigos, eu cheguei, meus amigos. Glória a Deus. Eu sei que vocês me abandonaram, mas ainda tem muita alma para frente. Deixa eu comer com vocês, prepara um peixe, prepara uma coisa para mim comer. É um fantasma, eu não sou fantasma não. Faz uma comida que vocês vão ver que eu não sou fantasma. Glória não sou a Deus, eu. aleluia, De carne e osso eu ressuscitei. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Tomé não vai acreditar porque ele não viu, então bota o dedo aqui
aqui, Tomé, o dedo de Tomé atravessa aqui. Tomé, tá vendo esse dedo aqui? Teu dedo tá atravessando, né? Isso aqui, Tomé, eis que digo de mim mesmo. Foi o que Isaías profetizou lá atrás. Pode uma mãe se esquecer do filho que mama? O filho do seu ventre? Claro que pode. Quantas mães abandonam seu filho? Quantas mães jogam os filhos no rio? Quantas? Mas todavia, se essa te abandonar, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Deixe o seu nome gravado na palma da minha mão. Minha mulher pode me abandonar, meu marido pode me abandonar, mas o seu nome está gravado na palma das minhas mãos. Jesus está falando que ele não pega uma caneta e fica escrevendo o seu nome na palma da mão dele, não, irmão. Isaías está profetizando sobre a cruz. O que Tomé tocou ali, ó, é a cruz que ele está profetizando. O seu nome está gravado lá na cruz. Você ainda era pecador, você ainda era falho, mas eu entreguei minha vida por você lá atrás. Coisa linda, Deus. Pedro nega ele. Mas mesmo assim, Rafael, ele faz questão de ir aonde foi o primeiro encontro, na praia, no mesmo lugar, a mesma cena, pescando. Ele faz questão: Pedro, você me negou 3 vezes, Pedro, mas você me ama? Eu te amo, Senhor. Você conhece a história, ele fala 3 vezes. Pedro, independente do que você fez, ainda tem ministério para frente, Pedro. Eu vou te usar, apacenta minhas ovelhas. Apacentar minhas ovelhas não pare na caminhada. Há um propósito que eu tenho a realizar na sua vida, e você não pode parar porque você me abandonou, porque você me traiu, porque você me negou, Pedro. Porque todos nós estamos propensos em algum nível a trair a Jesus, a abandonar Jesus em algum nível. Mas ele está dizendo: a promessa está de pé. Eu ainda tenho chamada contigo. Eu ainda quero te usar nessa terra. Como eu te usava antes, eu quero te usar agora também. Aleluia, Deus, aleluia. Oh, maravilha. O que antecede o que eu falei aqui agora é a última ceia, e Jesus fala assim, ó: eu desejei muito participar dessa ceia com vocês. Aí Jesus vai pegar o pão. Ele pega o pão e rasga o pão. Era assim que se fazia, né, John? De cima para baixo? Obrigado. Ele rasga o pão. Aí vai dividindo, né, depois, né? Vai pegando um pedaço. Ele fala assim: tá vendo isso aqui? Ele fala assim, ó: observem esse ato que eu vou fazer aqui agora. Observem esse ato. Jesus falando, não eu. Tá vendo isso aqui? Esse aqui é o meu corpo, ó. Ele vai ser deslacerado por causa de vocês. Glória. O meu corpo vai ser moído por causa de vocês. Irmãos, isso é muito sério. Deus santo. Aí depois ele vai falar assim, ó: olha só, tá vendo esse cálice aqui? É o cálice da nova aliança. Havia algumas alianças antigamente, claro. Aliança que Deus fez com Adão, no Éden. Aliança adâmica, aliança abraâmica, aliança noética que fez com Noé. Mas essa aliança que eu estou fazendo com vocês é superior a todas as alianças. Esse aqui é o cálice, Rafael, da nova aliança. Do meu sangue. Você lembra quando no Egito o espírito da morte passou de casa em casa, Johnny? Quando eles passam de casa em casa, o espírito da morte passa de casa em casa, a porta que estava marcada pelo sangue, o espírito da morte era proibido a entrar, ainda que ele quisesse entrar. Porque a Bíblia diz que o diabo ele veio roubar, matar e destruir. Ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. Mas o sangue privava, o sangue não deixava ele entrar. O sangue era como se fosse um campo de força impedindo ele entrar. Viu o sangue? Aqui eu não posso entrar, eu vou sair. Vou para outra casa. E a casa dos hebreus estava marcada com sangue nos umbrais da porta. E ali ele não entrou. Glória! Aleluia! O que Jesus está querendo dizer também aqui é: este meu sangue aqui, Jonathan, vai ser o sangue de todos aqueles que aceitaram o plano de salvação, todos aqueles que aceitaram o sacrifício da cruz, todos aqueles que quiserem andar comigo terão também uma marca. Glória! Vocês vão morrer, a carne de vocês, mas essa marca vai ser uma marca, Rafael, para uma eternidade. O espírito da morte não vai poder tocar no seu espírito. Aleluia!
Vocês estão marcados para a eternidade. É isso que Jesus está falando. Quem está entendendo a palavra? Louvado seja Deus. Glorioso Deus. O espírito da morte não pode. Vocês não vão morrer a segunda morte, como fala em Apocalipse. Por causa do meu sangue. Por causa do meu sangue, vocês estão marcados. Há uma marca em vocês. Eu sei que às vezes, no decorrer da caminhada, haverá alguns. Não tem um louvor que fala assim? Haverá alguns que vão um pouco se desviar do caminho. Mas não tem um louvor que fala assim, ó. Quem já pisou Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Ele até vai, anda no mundo. Ele até vai e se desvia. Mas ele não sabe viver em outro lugar. Ele sobrevive lá, é dia a dia. Mas viver, aquele que já andou no Santo dos Santos sabe o que eu estou falando. Você já ouviu alguém falar assim, ó? Eu sinto saudade dos céus. Já ouviu alguém falar isso? Aleluia. Tem um louvor na harpa cristã que fala sobre a saudade no céu, né, Johnny? Mas como é que você vai sentir saudade dos céus se você nunca esteve lá? Eita Jesus. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando Deus forma o homem lá no Éden, enquanto Johnny, ele pega do pó da terra e forma o homem era simplesmente um boneco de barro. Mas quando ele sopra o Espírito dentro do homem, que é o zoe de Deus no grego, o zoe é uma parte de Deus dentro do homem. Agora o homem tem sentido a vida dele, porque o Espírito que foi gerado dentro de Deus. É por isso que pessoas falam, sinto saudade do céu. É claro, você é um Espírito e habita num corpo, possui uma alma. Você já veio de Deus. Ele soprou. O Espírito de Deus é que faz toda a diferença. O exército do Vale de Osso Seco estava caído, não tinha como ter vida. Aí Ezequiel profetiza, aí forma um exército de boneco. Glória a Deus. Sem Espírito é somente um boneco. Mas quando é profetizado que o Espírito viesse dos quatro cantos, o que acontece? Aí se levanta um exército forte, um exército guerreiro. Ou seja, espiritualmente falando. Glória a Deus. A eternidade é coisa séria, irmão. E você é eterno. Aleluia. Eu sou eterno. Eu só estou aqui neste corpo. Nós é como se fôssemos peixes fora d'água. O peixe precisa de oxigênio para sobreviver. A palavra de Deus, nós precisamos desse oxigênio. Isso aqui que vai oxigenar a nossa vida, porque nós não somos daqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Somos peregrinos nessa terra. Aleluia. Estamos aqui somente de passagem. O caminho de Emaús, e eu finalizo a mensagem, é um lugar onde se conversa assim, ó. Porque em algum nível nós andamos no caminho de Emaús ainda hoje. O caminho de Emaús é quando eu falo assim, ó, não tem mais jeito. Porque muitas vezes, Rafael, nós colocamos pontos finais na nossa própria vida, na vida dos nossos parentes. Quer ver? Chegou o diagnóstico do médico. Aí lá dentro, rapaz, esse negócio vai ser pra morte, hein? Nós temos costume de colocar ponto final na nossa história. E não vai ter como gravar aquele CD. Momentaneamente é impossível gravar aquele DVD. Nós colocamos pontos finais. Caminho de Emaús é lugar de dizer, o meu casamento não tem mais jeito. Porque os discípulos no caminho de Emaús, porque o caminho de Emaús, Rafael, é lugar onde a esperança se acaba. Eles estão conversando no caminho de Emaús acerca de Jesus. A nossa esperança acabou. Não tem mais jeito. E o Felipe ainda hoje anda também no caminho de Emaús, querendo colocar ponto final, aonde Deus está colocando uma vírgula e quer dar continuidade à minha e à tua história. Glória a Deus. O caminho de Emaús, Rafael, é um lugar onde aquele que incendeia corações aparece. Eles estão conversando no caminho de Emaús, não tem mais jeito. A esperança de Israel morreu, não ressuscitou. Sabe por quê, Rafael? Todos nós passamos pela sexta-feira. A sexta-feira é momento de traição, momento de abandono, momento onde se esquecem de nós outros. A sexta-feira acontece na vida de todos. O sábado também acontece na vida de todos. Aconteceu na vida de Jesus. O sábado é aquele momento de expectativa. Nada aconteceu ainda. Olha, mas eu estou orando há tanto tempo para ele ou para ela, mas nada acontece. Mas eu estou buscando há muito tempo e nada acontece. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O
caminho de Emaús é onde se conversa, Jesus não volta mais. O caminho de Emaús é onde se fala assim, ó, eu estou ouvindo isso há tanto tempo que Jesus vai voltar. Irmão, Jesus está recolhendo os seus já há muito tempo. Se você estiver esperando o arrebatamento, tá bom, Rafael? Se você estiver esperando o arrebatamento, glória a Deus. Mas Jesus já está arrebatando há muito tempo os seus. Já não é de agora. O caminho de Emaús é onde se fala assim, ó, ele tarda em chegar. Está demorando a volta dele. Sabe por quê? Porque as coisas da terra, as conquistas da terra, vai nos prendendo de uma forma. É uma carteira de motorista que se consegue, é um casamento que se consegue, é família abençoada. As coisas da terra vai ofuscando aquilo que é primordial, que é o céu. Aleluia, aleluia. As coisas da terra, eu gostei que o pregador falou aqui naquele dia, o Adriano. Ele falou que se na Bíblia tivesse escrito, se a rua no céu fosse de barro, eu queria estar lá, porque o céu só tem sentido, só é o que é, porque Jesus está lá. Mas só que foi tanto ouro, Rafael, aquilo que brigam aqui na terra por causa do dinheiro, o ouro, foi tanto ouro que Deus falou assim, ó, joga no chão para meus filhos e minhas filhas passar, pisa aí, ó, joga no chão, lá há ruas de ouro. Aleluia! E se eu for chato demais relembrar isso para você, me perdoe ser enfadonho. Meu pai teve uma revelação do André aqui na porta, um gramado verdinho atrás dele, uma paisagem bonita. Ninguém viu meu pai arrebatado em sonho. André sorrindo com a roupa branquinha. André, o que aconteceu contigo? Você está vivo, André? Irmão Júlio, eu estou vivo. Sorrindo. Mas aonde eu estou é um lugar maravilhoso. No arrebatamento em sonho, meu pai pergunta para o André assim, mas a rua, olha só, ele lembrou da rua de ouro, irmão. Meu pai lembrou logo da rua de ouro. Aleluia! Mas as ruas de ouro que fala lá em Apocalipse é verdade? As ruas de ouro existem mesmo, André. Na revelação em sonho, no arrebatamento em sonho, o André falou assim, irmão Júlio, as ruas de ouro é real. É verdade, aonde eu estou, eu consigo ver uma pontinha, as ruas, a cidade de ouro lá longe, porque nós só vamos entrar lá juntos. Tive um sonho com o pastor Hernani, alegre. Eu falei, pastor, o senhor está vivo, está todo mundo achando que o senhor morreu. Volta lá para a nossa igreja de Pirapitinga, no sonho falava. Ele falou, Felipe, sorrindo, aquele jeitinho dele. Desculpe, mas trazer peso, lembrança assim, não é essa a minha intenção. Felipe, aonde eu estou, Felipe? Se você soubesse aonde eu estou, você ia querer vir para cá agora também, Felipe. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Não brinca com a eternidade, que a eternidade é coisa séria. Glória a Deus! Aleluia! Há um lugar preparado para nós. Não deixe as coisas do mundo roubar o céu de você, tirar o céu de dentro de você, irmão. Glória, glória, glória! Glória a Deus! É por isso que Jesus vai falar assim, ó. A minha volta vai ser como nos dias de Noé. A minha volta vai ser como nos dias de Ló. Aleluia. A minha volta vai ser nos dias de Noé. Por quê? Porque a salvação naquele dia era fácil demais. Tinha uma portinha lá na arca, era só pisar dentro e estou salvo. E, Joel, isso aqui eu já falei outras vezes e vou repetir de novo. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Irmão, eu falei isso na noiteira, quando preguei lá na sexta. Se você quiser corrigir o seu filho aprontou contigo. Se você quer corrigir ele, quem tem filho, ele aprontou agora, Rafael. Sua filha aprontou contigo agora. Tem que corrigir ela agora. Você vai esperar daqui a 10 anos para você poder corrigir ela? Se tiver que dar uma palmadinha nela, vai ser ali na hora. Ou você vai esperar 10 anos isso acontecer para depois você fazer isso? O que você tem em mente programado, você vai fazer logo, rápido, agora. Quando Deus diz para Noé, eu me arrependo de ter feito o homem, olha só. Deus podia muito bem ter falado para Noé, sai daí agora e vai para aquele alto monte. Fica seguro lá com a sua família, que eu vou concluir o que eu estou na mente logo. Não. Deus manda Noé construir uma arca. Aleluia. A arca, Mili, sabe o que significava a arca? A arca significa a graça de Deus. O que significa a graça de Deus?
um favor imerecido. O que significa a graça de Deus? Uma disposição no coração de Deus de me favorecer. Havia uma disposição no coração de Deus a favorecer aquela geração diluviense. Ele manda Noé construir a arca, porque enquanto Noé ia construindo a arca, era o tempo que Deus estava dando para aquela geração se arrepender. Enquanto Noé estava trabalhando na arca, era o tempo que ele estava dando. E Noé é o pregoeiro da justiça. Quem sabe quando ele construía, alguém dizia: o que é isso aí, Noé? Para de fazer isso. Não, eu estou com um propósito. Eu não posso parar, porque a salvação da minha família depende dessa arca. A salvação dos meus depende dessa construção. Era fácil, Rafael, se salvar. Era só passar pela porta. Jesus uma vez vai bater no peito e vai falar que eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e se salvará. Jesus está dizendo: eu sou a arca de Deus. Eu sou a arca que Deus enviou à terra. Eu sou a porta que Deus enviou à terra. E quem entrar por mim vai se salvar. Vai achar pastagem. Vai para a eternidade. A minha volta vai ser como nos dias de Ló, Rafael. E se você for reparar a nossa geração hoje, agora, o que tentaram fazer com os anjos que foram avisar Ló? Alguém se arrisca em falar? Eles estavam tentando estrupar os dois anjos que foram até a casa de Ló. Repara uma coisa: Ló é um homem justo. E se ele é um homem justo, minha voz é forte, pode deixar, vai sair. Se ele é um homem justo, aquelas pessoas, quem vai dizer isso em Hebreus, me faz lembrar então Pedro, que Ló, ele era um homem justo e estava se corrompendo naquele momento. Mas se ele é um homem justo, escuta bem, se ele é um homem justo, quando aqueles dois anjos apareceram na casa dele, aquela geração tinha que prestar atenção e falar assim: peraí, está acontecendo alguma coisa de diferente no arraial. Está acontecendo alguma coisa diferente aqui em Sodoma. Quem são aqueles que estão entrando na casa de Ló? Pelo menos, Rafael, perguntar: quem são vocês? Vocês vieram trazer algum recado de algum lugar? Não. Aquela geração queria estrupar os anjos. Aí Ló pega suas duas filhas e fala assim: olha só, como se Ló pudesse impedir a realidade de Deus na terra, né? Ele pega as filhas deles e fala assim: ó, podem usar minhas filhas, mas não toquem neles. Os anjos levantam as mãos e todos aqueles homens ficam cegos. Se você olhar a nossa geração hoje, o índice de sodomia que está acontecendo é um alerta que Jesus está dando. É um alerta que ele está dando. Cuidado, lembre-se, olha, é como nos dias de Ló. Como é que era em Sodoma e Gomorra? Pesquisa como era em Sodoma e Gomorra. Coloca no Dr. Google que você vai ver como era em Sodoma e Gomorra. Como acontecia naquela geração. Aí Jesus, para terminar a mensagem, vai falar assim, ó, como eu já falei outras vezes e vou repetir. Foi o que Deus colocou no meu coração quando eu estava sentado ali. Laís, não é hora de se lembrar de Maria, minha mãe, tá, pessoal? Ô, Gabriele, não é hora de você se lembrar de Esté, não, tá? A mulher que disse assim, ó: se morrer, se perecer, pereci. Se eu morrer, morri. Mas que eu vou orar por esse povo, eu vou. Não. Não é hora de se lembrar de Sara. Não é hora de se lembrar de Débora, uma das juízas de Israel. Agora é momento de vocês se lembrarem da mulher de Ló. Se lembrem da mulher de Ló. Porque a mulher de Ló é uma pessoa que está no caminho da salvação. Já falei isso, vou falar de novo. É uma mulher, André, que está no caminho da salvação. A ordem dos anjos foi: não olha para trás e não para nessa caminhada. Isso é muito real nos dias de hoje. Deus está falando para você: independente do que aconteça, não para na caminhada. Não olha para trás, porque lá atrás não tem mais nada para você. Continua no caminho da salvação. A mulher de Ló vai no caminho da salvação. Ela até, Johnny, começa muito bem. Ela sai de casa com Ló, com as suas filhas, sai. Mas no decorrer da caminhada, ela para. Os prazeres da vida faz muitos pararem. As coisas desse mundo, irmão, as coisas do mundo são muito boas. Se um pregador disser que é muito ruim, ele está mentindo. As coisas do mundo são muito boas, porém elas te levam para um caminho de morte. Por quê? Porque é uma ilusão. É uma ilusão de ótica. Você vê uma folha, quando você tira uma folha da árvore,
Como é que a folha fica? Continua verdinha, Rafael. Destaca ela ali agora. Ela está verdinha. Assim é a pessoa que sai dos caminhos de Deus. Assim é a pessoa que quer dar essa voltinha no mundo. Ela ainda continua verdinha. E ela diz assim, não, eu ainda temo Deus. Há um temor dentro de mim. Porque ainda ela não perdeu. Ela foi desligada da árvore, mas ainda continua bonita, verde. Mas é questão de tempo, questão de dias, para aquele nutriente que estava na árvore não mais passar para aquela folha. Não tendo nutriente, ela vai se secando, até que qualquer um pega assim, ó, e desfarela assim aquela folha, e aquela folha foi, já não é mais nada. Se coloca de pé nessa noite. Aleluia! Glória! Eu não sei como você entrou aqui, Senhor da glória, Jesus. mas Deus está dizendo, está dando uma ênfase ao que eu falei no final. Jesus está falando para muita pessoa aqui dentro, dizendo, não para nessa caminhada, Glória a Deus. não olha para trás. Quem já olhou para trás sabe do que eu estou falando. Quem já olhou para trás sabe do que eu estou falando, que via verdadeiramente uma estátua de sal. Como assim, Felipe? Não literalmente, é espiritualmente. Quer voltar para os braços do Pai, mas não tem força. Quer voltar ao que fazia antes, mas não consegue. Vira uma estátua de sal espiritualmente falando. Eu já fui uma estátua de sal também há um tempo atrás. Andei nos caminhos do Senhor, evangelizava pelas ruas, entrava em comunidade, até que um dia eu fiz com uma mulher de Ló, olhei para trás, porque o primeiro passo para virar uma estátua de sal, Jonathan, não é assim não. O primeiro passo é parar. Já que eu estou parado, o caminho da salvação é lá, é Cristo. Já que eu estou parado aqui, não custa nada dar uma olhadinha também para o mundo e para os prazeres lá. Quando vai ver, já está longe de Deus e nem percebeu. Eu não sei como está a tua vida espiritual nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Mas Jesus. Tem gente aqui nessa noite que não sentiu um arrepio. Tem gente aqui nessa noite que não falou em línguas. Tem gente aqui nessa noite que não sentiu algo assim. Eu não senti. Tem gente que não sentiu a presença de Deus. Mas independente se você sentiu ou não, Ele está aqui. Se você sentiu arrepio ou não, Ele está aqui. Se falou em línguas ou não, isso não muda o que é verdadeiro. Ele está aqui nessa noite. Deus nessa noite, Deus nessa noite quer restaurar vidas espirituais nessa noite. Glória a Deus. Pessoas que em algum nível estão longe de Deus, espiritualmente falando. Deus, aleluia. Olha aqui para frente. Glória. A palavra de Deus é especialista em tacar fogo em corações que a chama se apaga. Quer ver? Diga ao fraco, eu sou forte. Amém, deixa Davi. Isso aí, Davi, tá adorando a Deus. Né? A palavra de Deus ela é um combustível para